galerinha, bem-vindos a mais um vlog de leitura aqui do De Livro em Livro. E hoje é dia 16 de agosto. E eu tô começando esse vlog pra compartilhar com vocês as minhas leituras agora do restante do mês. Eu tô gostando muito de fazer esses vlogs mensais, assim. Então eu me dou um tempo pra ir lendo coisas bacanas e venho compartilhar com vocês. Sem também ficar aquele negócio, tipo, me apressando pra ler, sabe? Então eu vou fazendo, na verdade, vlog tipo, a hora que eu quiser parar. Quando eu sentir que, putz, já gravei pra caramba, então acho melhor parar aqui. Entendeu? Então eu tô indo nessa vibe e tá funcionando super. E eu acho que vocês estão gostando, né? Enfim, hoje já trabalhei. Na verdade, hoje de manhã eu substituí uma outra professora lá do curso que tinha que participar de um evento da marca, né? Da própria Wizard. E aí eu tive que dar as aulas dela de manhã também. E então eu tô trabalhando desde as 9 da manhã. E foi uma loucura, porque ela tem umas turminhas muito fofas, gente, de Little Kids. Turminhas de Little Kids são turminhas de tipo 7, 6 anos, sabe? E vocês não imaginam a fofura que foi, assim. Eu tava querendo apertar todas as crianças, lindas, perfeitas, falando inglês ainda. Assim, foi o fim da minha vida, né? Então eu brinquei horrores com elas. Tipo, 9 horas da manhã tava eu brincando de morto-vivo e fazendo várias brincadeirinhas, né? Traduzindo pro inglês, fazendo elas usarem as palavrinhas em inglês, os comandos em inglês. Mas foi muito legal, foi muito divertido. E aí eu dei aula até as 8 horas da noite. Então, assim, exausta estou. Mas consegui adiantar algumas coisas também. Eu tive alguns intervalos, né? Entre o período do trabalho. Eu consegui ler, inclusive começar uma leitura. Esse vlog aqui tá saindo logo depois que eu terminei o meu vlog lendo Ed La Rue. Acho que foi o último livro que eu tava lendo no vlog passado. Terminei e amei. Eu, inclusive, tô falando pra todo mundo, e é muito real, eu vou ter muito problema pra escolher os meus favoritos do ano. Esse ano. Porque, assim, eu só tô lendo um livro incrível, e um atrás do outro. Começou com o Império do Vampiro, foi pra Elantris, depois Ed La Rue, são todos eles 5 estrelas favoritos. Eu não sei o que vai ser de mim. E o pior de tudo, que na verdade é o melhor, né? Eu peguei mais um livro que tá com potencial de ser 5 estrelas favorito, porque, tipo assim, eu estou completamente apaixonada por ele. Inclusive, eu separei ele aqui pra mostrar pra vocês, que é essa maravilhosidade chamada Água Fresca para as Flores. Assim, eu não sei o que vai ser de mim. Assim, pra quem não sabe, esse livro aqui, ele saiu na Intrínseca. Saiu no Intrínsecos primeiro. E aí depois foi publicado oficialmente com essa edição maravilhosa aqui. E ele fala, assim, de morte. Então é o tipo de livro que eu gosto, porque tá falando de morte. Mas não é, tipo, morte de uma maneira ruim, sabe? Negativão da coisa. É mais um livro que ele fala, tipo assim, ela é uma zeladora do cemitério. E ela mora ali no cemitério com a equipe que trabalha no cemitério, né? Os coveiros ali. E tem um padrezinho da cidade e tudo mais. E aí a gente vai conhecendo a história dela, intercalando capítulos com o passado dela, que ela passou por muita coisa, né? Foi casada e ela vai contando desse casamento dela, da vida dela de antes, e o que levou ela a trabalhar no cemitério, né? E ela era órfã, e aí passou de lar em lar, e teve uma vida muito difícil, até que ela conheceu o cara que ela acabou se casando, que também era um bosta, né? E então a gente vai conhecendo a vida dela, intercalando os capítulos do passado dela e o presente dela, que um cara lá apareceu no cemitério dizendo que a mãe dele, um dos últimos pedidos da mãe dele, foi de deixar as cinzas dela, despejar as cinzas dela em cima do túmulo de um outro cara, que ele não sabe quem é, que ele não conhece e que ele nunca ouviu falar. Sendo que esse cara, ele é um detetive. Então ele fica tipo assim, detetive não, ele é um delegado. E aí ele fica assim, cara, eu sempre achei que eu fosse bom em julgar as pessoas, né, entender, saber quando as pessoas estão mentindo, saber quando elas estão ocultando coisas, né, porque é a profissão dele. Então ele fica chocado quando ele vê esse pedido final, porque, tipo, quem é essa pessoa? Por que você quer, tipo, por que ela nunca me disse que queria botar as cinzas dela, sabe, no túmulo de um desconhecido, de um outro lugar, sabe? E aí ela tá ali tentando ajudar ele, enquanto ele tá pensando se ele vai de fato fazer isso, tentando descobrir quem é essa pessoa, o que ele vai falar, né, em homenagem à mãe dele. Aí, tipo assim, ele já cremou e tudo mais, mas ele quer fazer, tipo, um ritual, tipo, uma espécie de funeral ali específico pra jogar as cinzas dela. E aí a gente vai vendo que ela sente alguma coisa, tá sentindo alguma coisa estranha por ele, porque ele parece familiar de alguma maneira.
E aí a gente vai desvendando mais dela, mais da equipe, mais das pessoas que frequentam, né? Porque são algumas pessoas que frequentam o cemitério, ficam ali cuidando da lápide, né? Do lugar onde tá enterrado os familiares e tudo mais. E ela vai fazendo reflexões sobre a vida, reflexões sobre essas pessoas que estão ali presas de certa maneira. Elas estão vivas, mas são fantasmas, porque eles estão presas ali entre os mortos e a vida dos vivos. Então, tipo, tem umas coisas sensacionais que eu tô marcando tudo. E, tipo, escrevendo e marcando e colocando post-it. Tem partes que eu queria simplesmente marcar a folha toda. Tem uma parte, a carta, que uma das meninas, uma das moças, a vozinha dela morreu. E aí ela fez uma carta pra se despedir dela, sabe? Pra homenagear, já que ela não ia poder ir ao funeral. A carta, eu quase morri chorando lendo a carta. Absolutamente tudo. Eu estou completamente apaixonada, viciada. Eu tô lendo aos pouquinhos, assim. Às vezes eu paro, respiro um pouquinho e volto. Paro, respiro um pouquinho e volto. E assim, tudo pra mim. Tô amando. Além desse livro, eu tô lendo também O Bom Filho, The Good Son. Eu tô lendo o e-book dele em inglês porque tava mais barato. Ele é o livro do Barulho da LX, então a gente tá lendo junto lá. E assim, esse livro, eu já tô tipo em 68%, 69% do livro. Eu tava achando que ele ia ser uma coisa e ele se tornou outra, sabe? Porque, assim, o livro tá muito mais dark do que eu imaginei que ele seria. Tá muito dark. Tipo assim, muito dark. A ponto de que, às vezes, eu fico assustada. Eu tenho que parar, eu tenho que respirar. Tem umas partes muito descritivas. E, porque, assim, teoricamente, a história ali, né? O garoto, ele é um filho meio que exemplar, assim. Faz tudo que a mãe dele pede, só que a mãe dele meio que sufoca ele, tipo, demais, né? No começo do livro você fica, meu Deus do céu. Tipo, essa mulher não vive, por que ela sufoca tanto? O cara tem 25 anos, sabe? A mãe dele aparece morta e ele fica coberto de sangue. Um dia ele acorda coberto de sangue com a mãe dele morta em casa. E ele fica desesperado, tentando saber o que aconteceu, quem matou a mãe dele, né? Até porque se alguém chegasse ali e visse a cena e achar que ele matou a mãe dele, né? Então ele começa a investigar todas as maneiras possíveis de descobrir quem é o responsável por isso, né, por esse assassinato. E ele tem epilepsia, então, tipo, ele tem a vida bem regradinha ali, toma vários remédios. Então tem toda uma questão, assim, em volta dele, né, e dessa super proteção da mãe dele em relação a ele. E a gente vai, né, aos poucos tentando descobrir junto com ele. Só que, assim, a história toma um rumo tão dark, tão bizarro, que, assim, eu de fato não consigo ficar lendo por muito tempo, mas agora tá numa parte que eu tô totalmente presa, assim. Eu tava ouvindo, eu tava jantando e ouvindo, a Alexa tava lendo pra mim. E eu tava assim, meu Deus, chega uma hora que você não quer parar de ler, sabe? Você tem que respeitar as metas do grupo, mas você não quer parar de ler porque é muito envolvente. Então, assim, eu acho que quem curte thriller, e eu nem gosto muito de thriller, tá? Thriller psicológico, essas coisas assim, eu não gosto muito de, matou, quem matou, sabe? Essas coisas não é muito minha praia. Apesar de eu ler, não é minha praia. Quem curte, é isso, cara. Vocês vão amar. Então, se você é um fã de um thriller psicológico, procura O Bom Filho. Eu tenho certeza que você vai ficar, tipo, em choque. A escrita da autora é sensacional. É um livro sul-coreano, né? De uma autora sul-coreana. É sensacional. Sensacional. Eu tô muito envolvida. Ainda não terminei ele, né? Mas, assim, até onde eu li, já tô mais da metade do livro e tá sendo, assim, uma experiência, sabe? Enfim, é isso que eu tô lendo agora. Eu tenho que pegar ainda a Rainha do Área da Escuridão, então é uma coisa que eu acho que vocês vão me ver lendo nesse vlog. Mas eu tô numa vibe de ler coisas novas, assim, eu tô ando tão empolgada que eu não queria parar, tipo, essa vibe de empolgação, pegando o livro do Codex que eu vou ter que ficar lendo e parando pra escrever, entendeu? Então eu tô me dando um respiro, sabe? Basicamente é isso que eu tô fazendo. Mas assim, vai dar tudo certo, tem várias outras coisas que eu quero ler, live pra rolar na Twitch, e eu tô pensando se eu não peço pra vocês me ajudarem a escolher minha próxima leitura, que nem eu fiz com a Ed La Rue e vocês acertaram muito, sabe? Enfim, é isso. Eu vou compartilhando as coisas com vocês ao longo da semana e eu espero que vocês estejam empolgados. Gente, eu tô muito empolgada com as leituras, eu tô muito leitora. Eu tô tão leitora que minha mãe colocou, ela arrumou uma cadeira, uma cadeira dessas, assim, de recostar,
bem boa, e colocou na varanda. E aí ela fez uma almofada, assim, toda preta, linda, com os botões, e falou assim: olha aí, Ray, fiz pra você ler aqui fora na varanda. Porque eu sempre disse pra ela que eu queria ler na varanda. Só que a gente só tem umas cadeirinhas, assim, de madeira, pequenas, assim, dessas que você arma a mesinha e senta. Não é nada muito confortável pra ficar lendo. Aí ela botou uns bancos de madeira, assim, que dá pra botar o pé, e essa cadeira toda acolchoada pra eu ler. Então, assim, ontem eu fiquei lendo lá há um tempão. Inclusive eu fiz um stories, eu tava lendo Lore Olympus, a HQ, eu adorei também. Enfim, muitas leituras, vocês estão vendo? Muita leitora. Muita leitora. Mais um dia de trabalho. Eu tô, na verdade, morrendo de sono. Mesmo que eu não acorde tão cedo, por algum motivo, não adianta, assim, sabe? De manhã eu tô com sono, eu não consigo viver antes do meio-dia. Hoje em dia vai ser um pouco mais tranquilo no trabalho, porque não é um dia que eu tenho muitas aulas, então eu acabo adiantando coisas da coordenação. Sempre tem a hora do almoço ali que eu consigo ler um pouquinho. Ontem eu comecei a editar também o meu vídeo de... O próximo vídeo que vai sair do canal vai ser um vídeo falando de livros que eu não lembro nem como dar a sinopse, que eu li e, assim, simplesmente fugiu da minha memória. Tá ficando divertida a edição e eu achei que era um tema engraçado de fazer. O que acontece às vezes, né? A gente esquece daquela parada que a gente acabou de ler, parece que a gente nunca nem leu. Então, é isso. Eu sempre esqueço que esse corretivo, ele é muito bom. Então ele espalha muito, eu coloco um pouco, parece que eu taquei negócio na cara. Não quero começar a sofrer já desde cedo. Olha a gente aqui falsificando dinheiro. O dólar vai subir que nem nunca. Olha a inflação aí. Só que nesse caso é o US$. Vou chantagear aluno. É isso aí. Essa é a felicidade da vida. Criar um mercado clandestino de US$. Tem os Dollar Rays, que são as moedas do meu canal, é Dollar Rays. Ah, meu Deus, que fofo. E agora tem o US$. Atualizar vocês aqui, faz um tempinho que eu não vlogo, alguns dias. Andaram acontecendo tantas coisas que não deu pra eu vlogar direito aqui e conversar com vocês. Mas eu vim atualizar então um pouco das minhas leituras. Eu finalizei os 2 livros que eu tava lendo antes, então assim, não faz tanto tempo assim, deve fazer uns 3 dias desde que eu vloguei, uma coisa assim. Mas eu terminei de ler o livro que eu tava lendo, ouvindo na verdade. Eu acho que foi uma mistura. Eu li uma parte no Kindle e aí eu ouvi outra parte, que foi O Bom Filho, The Good Son. E, gente, minha cabeça explodiu. Explodiu tanto. Porque, assim, a gente começa o livro, né, com a situação de não saber o que rolou, né? Quem matou a mãe dele, ele acorda todo ensanguentado, tem toda aquela história.
Só que o livro vai desenvolvendo, é meio que uma parada de você descobrindo uma mente psicopata, sabe? Rolam algumas coisas aí, a gente começa a acompanhar também o pensamento da pessoa responsável pela morte da mãe dele. E aí a gente começa a ver como tudo se desenvolve dentro da cabeça de um psicopata. E assim, eu não posso falar exatamente muitas coisas, né, porque seria spoiler caso alguém queira ler esse livro. Mas assim, eu fiquei muito chocada com o livro. Tiveram vários momentos que eu tive que parar de ler, que eu tive que respirar, porque assim, a descrição é muito pesada. Assim, tipo, pelo menos foi pra mim. Eu não sei se é por causa do momento em que eu tô vivendo e certas outras coisas, mas assim, foi muito pesado pra mim. Tipo assim, na mente do psicopata pensando na morte, no que queria fazer, nos sentimentos, na frieza. E você vai vendo isso sendo desenvolvido, sabe? E você fica assim, em choque. É muito bem escrito o livro, muito bem escrito. Eu não tenho costume de ler thriller, como eu já falei algumas vezes. Então, tudo pra mim é muito chocante. Talvez não seja um livro tão inovador se você é o tipo de pessoa que lê muito thriller, sabe? Tipo assim, já leu muita coisa thriller psicológico. E aí, talvez pra você não seja, tipo, nada tão inovador assim. Mas pra mim, foi absurdo. Eu dei 5 estrelas pro livro. Eu fiquei chocadíssima com o quão incrível eu achei a leitura. O quão imersa eu fiquei. E o fato de ter me incomodado e de eu ter que parar antes de continuar a ler, já mostra que o livro, tipo assim, foi super bem escrito, sabe? Porque eu, de fato, fiquei tão imersa ali que parecia que era real e eu não conseguia ler certas partes, eu tinha que parar e respirar. Ainda mais quando tava narrando, sei lá, a voz de quem narra em inglês. Da Alexa, né, em inglês, tipo, é muito melhor do que a de português. Porque português, às vezes, parece um robozinho lendo, né? Em inglês, não. É muito mais bem feito, sacanagem isso. Vamos melhorar isso aí, Amazon. Né? Que a leitura é muito mais fluida em inglês, surreal, sabe? Surreal. Enfim, gostei muito, muito, muito. E aí, terminei hoje. Eu terminei esse aqui. Esse aqui é Água Fresca para as Flores, da Valérie Perrin. Não sei, ela é francesa, né? Gente, esse livro, eu não sei nem o que falar pra vocês. Completamente apaixonada por ele. Eu tô apaixonada por ele desde o começo. Eu já sabia que ia ser uma leitura incrível. Tanto que eu já peguei os post-its, já peguei minha canetinha, já peguei meu marcador, porque eu sabia que eu ia querer marcar o freaking livro inteiro. E, de fato, não me decepcionou nem um pouco. Eu fiquei completamente imersa em toda a leitura. E apesar dele ser um livro falando de morte, né, porque ela é zeladora de um cemitério, ele é muito leve. Eu não sei se eu já cheguei a falar isso aqui antes. Mas assim, leve entre aspas. Ele não é leve, a leitura é fluida. Ele não é um livro leve. Ele tem, assim, emoções muito intensas e a gente sofre muito com a personagem principal. A gente passa por todas as etapas das coisas, sabe? Junto com ela. Rola uma investigação aqui também, sabe? Uma tentativa de descobrir o que aconteceu. Tem uma tragédia que acontece, sabe? E você fica tão envolvido na história, você fica tão envolvido com os personagens, você quer tanto a felicidade deles e você consegue ver o lado de cada um. Até quando você acha que é impossível você compreender um personagem, mais pra frente ela te mostra um outro lado. Que assim, ela não tenta desculpa pelos personagens, ela só te mostra a situação. E você fica assim, oh my god, o que eu acabei de ler? Tem umas frases, umas passagens tão absurdamente chocantes e maravilhosas que, tipo assim, eu marquei várias coisas. Eu escrevi a beça durante o livro e eu falei assim, nossa, esse é um livro que eu quero deixar a minha marca de fato. É um livro que eu não vou me desfazer, ele já é um queridinho do meu coração, 5 estrelas. E eu falei, eu vou sair escrevendo o que eu quiser, eu vou sair marcando o que eu quiser e eu não vou me importar com nada, sabe? Eu até marquei algumas coisinhas aqui que eu queria compartilhar com vocês, que não é spoiler de nada não, tá? Fiquem tranquilos. É que eu tô sem óculos, assim, aí a coisa vai ficar difícil. Calma aí. Ela tá falando aqui da relação dela com o marido. Porque, assim, eles praticamente nunca discutiam, eles conversavam banalidades e sempre estavam super de boas, assim, sabe? Não tinha realmente uma discussão. E que, apesar disso parecer muito saudável, talvez não seja. Porque aí tem uma parte que ela fala: nossa relação era muda, mas nunca violenta.
Apesar de os casais que não gritam, que nunca ficam irritados, que são diferentes um ao outro, às vezes estarem cometendo a maior violência possível. Não havia louças quebradas na nossa casa, nem janelas precisavam ser fechadas para não incomodar os vizinhos. Só o silêncio. E é tipo, né? Não é porque você não tá brigando, não é porque o casal não discute, não tem opiniões diferentes e não debatem sobre isso. E não quer dizer que eles se deem muito bem, e não quer dizer que a relação seja saudável. Às vezes, o silêncio é a maior violência, né, pra uma relação. E eu fiquei... Cara, tem uma outra parte aqui. Ai, o começo dos capítulos, eles têm sempre umas frases assim, ó. Tá vendo? Bem no início. E que algumas eu marcava porque eram incríveis. Todas eram incríveis, mas algumas eu fazia questão de marcar, né? Aí essa daqui da parte 24 fala assim: temos que aprender a oferecer nossa ausência àqueles que não entenderam a importância da nossa presença. É isso! Meu povo, é isso. Temos que aprender a oferecer nossa ausência àqueles que não entenderam a importância da nossa presença. Entendeu? Entendeu esse livro? Vocês não estão entendendo a maravilhosidade desse livro. Ele é todo assim, sabe? Essa parte aqui também. Que o livro é cheio de partes incríveis, né? Aí ela tá falando do marido dela de novo. Philippe Toussaint era como os cisnes, que são bonitos na água e andam de forma desajeitada na terra. Ele transformava a nossa cama em paraíso, era gracioso e sensual no sexo, mas assim que se levantava e ficava na vertical, que deixava a horizontalidade do nosso amor, perdia muito do seu brilho. Né, assim, não importa, né? Você também leva em consideração isso. Ah, que legal, vocês têm super química. Ah, que legal, sabe? O beijo, o sexo é muito bom, mas tipo assim... né? É mais do que isso, sabe? Você não vai passar a vida toda na horizontal, né? E na vertical? Como é que as coisas funcionam? Vocês conversam? Vocês têm um diálogo? Rola um diálogo, sabe? Vocês se preocupam um com o outro, vocês querem saber dos interesses um do outro, vocês concordam nas coisas, estão seguindo o mesmo caminho, ou vocês estão seguindo caminhos opostos, sabe? É mais do que isso. E o livro, ele é, tipo, recheado de coisas assim. Tem muita coisa que eu marquei, tem muita coisa que faz mais sentido se você ler com o contexto da história do que como uma frase solta, sabe? A vida é uma corrida de revezamento, Violet. Você passa para alguém, então essa pessoa pega e passa para outra. Eu trouxe a vida de volta para você, e um dia você vai passá-la para alguém. E eu fiquei assim... Vocês não têm noção, tipo, já é bonito assim solto, mas no contexto do livro é mais bonito ainda, sabe? E a vida realmente é uma corrida de revezamento, né? E em questão de tudo, sabe? Com as pessoas que você conhece, com tudo que você vai passando, com ensinamentos que você passa pra uma pessoa que vai passar pra frente, sabe? Com as lições da vida que você aprende de uma outra pessoa e depois você ensina pra alguém. Ainda mais com a minha profissão, sendo professora, sabe? Tipo, você vai passando e espera que essa pessoa aprenda, que faça bem a ela e que ela passe adiante, sabe? E é só isso que a gente pode esperar, sabe? Então, tipo assim, gente, esse livro, 5 estrelas, tudo. Ai, meu Deus, não cai. Absolutamente tudo, apaixonada. E aí eu já separei 2 outras leituras pra eu fazer, que elas estão ali atrás, no meio da minha bagunça ali. E aí, o que que é? Eu separei Rainha do Ar da Escuridão, da Cassandra Clare, que eu preciso começar. Já era pra ter começado, né? Já era pra ter terminado, na verdade. Então, eu vou começar essa releitura. E eu separei Biblioteca da Meia-Noite. Porque esse livro... Ai, tá, tipo assim... eu tô há muito tempo pra ler ele. Ih, gente, tá uma bagunça ali. Tava tentando esconder a bagunça. Já era. Então, enfim. É isso. Só queria dar uma atualizada pra vocês e falar que minhas leituras estão incríveis.